Humberto Costa assume a presidência do PT por consenso. O Partido dos Trabalhadores decidiu apoiar o senador em substituição a Gleisi Hoffmann. Vamos ao vivo a Brasília com a repórter Luciana Verdolim. Boa tarde, Luciana. Conta pra gente. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos. Olha, a substituição, se dá por conta de que na semana que vem, na segunda-feira, Gleisi Hoffmann, que era então presidente do Partido dos Trabalhadores, vai assumir aqui a Secretaria de Relações Institucionais. Tinham dois nomes na disputa, o nome do senador Humberto Costa e do líder na Câmara, José Guimarães, mas Humberto Costa saiu na frente. Terá um mandato tampão até agosto. Ele tem agora 60 dias para convocar eleições dentro do Partido dos Trabalhadores, que já estão previstas para o início de julho, para aí sim escolher um presidente definitivo. Esse mandato tampão foi motivo, inclusive, de comentário do senador Humberto Costa hoje cedo lá na Executiva Nacional da Legenda. A gente tem a declaração para acompanhar. Eu imagino que essa figura do afastamento é uma espécie de licença. Ela não sai definitivamente do partido. Não há necessidade e essa é a melhor maneira. Uma renúncia, por exemplo, seria algo politicamente, no meu ponto de vista, não tão adequado. Então, ela sai e nós agora vamos tocar o partido. A expectativa é de que, na eleição de julho, Humberto Costa seja candidato, assim como o líder José Guimarães e o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que foi ministro aqui na época da ex-presidente Dilma Rousseff. Edinho tem aí o apoio de boa parte da legenda, inclusive do presidente da República. Na transição, ele circulava aqui por Brasília e havia muito comentário de que ele, inclusive, seria ministro, mas preferiu, na época, continuar na prefeitura. Expectativa também de manutenção de José Guimarães lá na liderança do governo na Câmara. Foi um acordo costurado dentro do Partido dos Trabalhadores com José Guimarães. A liderança, vale lembrar, estava sendo oferecida inclusive aos partidos do Centrão para tentar minimizar a repercussão negativa da indicação de Gleisi Hoffmann aqui para o Palácio do Planalto. Muito obrigado, Luciana Verdolim, direto de Brasília. Paulo Loyola, o que muda em termos de condução do PT? A gente sabe que o Humberto Costa é um pouco mais, eu diria, moderado que a Gleisi Hoffmann, que é mais aguerrida, mais assertiva, vamos dizer assim. Como você vê esta nova condução do Partido dos Trabalhadores? A Gleisi assumiu um papel ali bastante aguerrido, de fato, como você colocou, durante a prisão do presidente Lula. Tinha que fazer esse papel para manter ali a militância e o processo de pé, tanto que conseguiu provar e derrubar as ações que existiam contra ele. O que me parece, e o que alguns analistas vêm comentando, é que esse papel da Gleisi está muito voltado para já a construção de acordos voltados aí para a eleição de 2026. Então, criar uma relação positiva com o Congresso, mas que permita também os acordos necessários para a construção de uma base forte para a campanha de 2026. E lembrando que esse mandato do Humberto é um mandato de oposição, é um mandato tampão, que foi escolhido porque a gente vai ter, na verdade, eleição no PT em julho, salvo engano. 6 de julho. 6 de julho, que é a data que o PT tem as suas eleições internas, que vai definir o novo presidente. Hoje está muito encaminhado para ser Edinho, ex-prefeito de Araraquara, porém com alguma resistência dos quadros do PT mais ligados ao Nordeste, que queriam quadros mais ligados à região, uma vez que a força principal do partido fica ali naquele local. Não é uma mudança radical. O senador Humberto Costa é um nome, foi um nome de consenso nessa escolha, mas reforço que tem um tempo aí que vai ter esse mandato dele, não é um tempo longo, somente o suficiente para conduzir esse processo da democracia interna do partido. Não cabe a mim dar palpite, mas o Edinho Silva é um craque. Fui prefeito de Araraquara, trabalhei com ele na Assembleia Legislativa, realmente muito habilidoso, de altíssimo nível.
Uma grande figura política. Mas, meu querido Renato Dorgão, o que influencia ser um presidente do partido? Hoje o presidente do PT ele teria algum tipo de poder maior de incentivar, até entre aspas, incendiar ali os militantes? O que muda com a saída de Gleisi Hoffmann e a entrada do Humberto Costa, ainda que para um mandato tampão? Não, eu acho que tem uma simbologia isso, né? A gente, nesse terceiro ano de mandato, a gente já está começando a olhar ali para a eleição de 2026, né? Humberto Costa, de uma maneira ou de outra, ele é mais pragmático ali, menos, diga-se, não ideológico, mas ele consegue transitar talvez melhor ali com as outras correntes, principalmente com o centro ali, né? Então, talvez o PT já está de olho ali na eleição de 2026. Eu estou achando ali os movimentos do PT muito internos, mas muito olhando ali para uma certa preservação do eleitorado originário do PT, né? O que todo mundo já falou, nossa, que loucura, o PT exatamente tem que fazer o contrário, ele tem que tentar penetrar os outros setores da sociedade, senão ele vai perder 2026 a eleição presidencial. Acontece que essa queda de aprovação, principalmente entre os mais pobres, que é o eleitor raiz ali do PT, principalmente a classe C2D, pode fazer com que o PT tente segurar ali a margem de pelo menos 35%, 40% num primeiro turno, para tentar fazer segundo turno, e essa eleição vai ser uma eleição possivelmente mais difícil que 22. Então precisa ali se reorganizar para pelo menos manter o eleitor originário ali, ou um eleitor ali que gosta ali do PT, que talvez ali, claro, a gente sabe que ali no Brasil sempre gira em torno de 25%, 30%, mas ali que pode chegar a 35%, 38%, e eu não acho muito difícil chegar a 50%, como chegou na última eleição, e eu acho que esses reordenamentos são todos olhando para isso, já para preservar aquele eleitor raiz ali, para preservar a base, para ela não escapar ali para outras candidaturas mais centralizadas, que dessa vez não vai ter Bolsonaro, não vai ter esse corredor muito ali à direita, talvez tenhamos candidatos ali de centro-direita, e os governadores ali de estado, um pouco o perfil, esse eleitor centralizado pode ir para sair ali de Lula e ir para o outro lado. Rodolfo Maris. Olha só, o que o Renato falou é bem pertinente com o meu raciocínio aqui, Capês, porque eu escuto alguns cientistas políticos dizendo que o tempo de presidência é muito importante, ele governa em 2 tempos. Por exemplo, Lula entrou, 23 e 24, aí vira o ano para 2025, tem a troca nas casas, tem a troca no Senado e na Câmara dos Deputados, tem novos presidentes. E agora vem um novo presidente para o seu partido, para o PT. Um presidente tampão, porque 6 de julho vai ter uma nova eleição. O que tudo isso quer dizer? Que a partir do segundo tempo desse mandato, o que acontece? Há uma corrida eleitoral. E todo mundo já começa a avisar isso dentro do PT. Não é à toa que a Gleisi Hoffmann foi chamada para ser o braço direito do Lula, e não é à toa que o Costa está agora ocupando a liderança ali, sendo cabeça líder do PT nesse momento. Há quem diga também, Capês, que ele vai até tentar uma eleição permanente lá em 6 de julho, o que eu não acho que seria um pouco viável, que eu não acho que seria viável, porque há outros nomes sendo cogitados que ainda assim ajudariam Lula nessa campanha eleitoral para 2026. João Belucci. Mas, Capês, você tem a figura do Lula, que ela é muito maior que o PT, né? O lulismo, até o Sérgio Abranches, no presidencialismo de coalizão, definiu o lulismo, que é esses discursos de improviso, naquela era, talvez até pré-redes sociais, onde só passavam os melhores recortes dele. Agora, infelizmente, a gente tem a íntegra e consegue ver a íntegra do discurso. Você tem esse clubinho de poder, né? Que é o Padilha, o próprio Humberto Costa, a Gleisi, esse condomínio de poder ali no PT. E eles vão se alternando ali na presidência do partido, mas quem manda de fato é o Lula. Não sai nenhuma nota do PT sem a aprovação do Lula. De vez em quando o PT falou isso. Não, é o Lula que falou. Agora o PT busca a sua sobrevivência, como o Renato colocou. Ele se afastou das tais bases, né, que eram bases essencialmente eleitorais, para exploração eleitoral, não necessariamente que eram atendidas pelo PT. A gente sabe muito bem disso. Agora, como o Paulo colocou, uma eleição tampão, foi só para cobrir essa saída da Gleisi, a ida da Gleisi para o governo. Ninguém entendeu, o mercado não entendeu, o Congresso não entendeu, ninguém entendeu, mas me parece um grito de desespero do próprio PT, que ele forjou um Congresso mais forte para combater supostamente o Bolsonaro e agora lida com esse Congresso cada vez mais forte, que impõe pautas ao governo, impõe diversas derrotas
não tem recebido uma boa articulação do governo, que fica perdido, e o Humberto Costa assume para, na verdade, ser um despachante do Lula.